A Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Direito do Terceiro Setor, tem a honra de apresentar o webinar A Importância do Estudo sobre o Novo Direito do Terceiro Setor para as Carreiras Jurídicas, evento promovido pela referida comissão com apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB-SP. Registramos e agradecemos as ilustres participações de todos. Com a palavra, senhoras e senhores, doutora Ana Carolina, presidente da Comissão de Terceiro Setor da OAB-SP. Olá, boa tarde a todos, boa tarde a todas. É uma grande satisfação ter vocês aqui conosco, né? Hoje é uma sexta-feira, um dia que a gente está se preparando aí para o final de semana. Então eu agradeço a todos que estão aqui com a gente. Vai ser um momento muito gostoso. A ideia é que a gente possa ter um bate-papo de uma maneira até bastante informal, que a gente fale um pouquinho sobre o terceiro setor e a mudança do terceiro setor ao longo do tempo, mas principalmente para o advogado, né? Então, a questão do perfil do advogado no direito do terceiro setor, como ele se tornou um mecanismo e uma política pública, né? Como faz parte da política pública, na verdade, no país todo. As organizações de terceiro setor são responsáveis por execuções de políticas públicas de saúde, de educação, de assistência social. A gente atua em meio ambiente, a gente atua em responsabilidade social, ciência, tecnologia, cultura, enfim. As organizações de terceiro setor fazem parte da estrutura que traz mais democracia, fortalecimento da democracia no nosso país. Então, por isso que a gente tem aí a classificação do terceiro setor como um setor extremamente relevante para a nossa sociedade. Bom, como vocês sabem, o terceiro setor, enfim, ele nasceu praticamente com o descobrimento do Brasil, porque desde 1530 e poucos, ou 39, a gente já tinha a Santa Casa em Recife, né? Santa Casa de Misericórdia. Então, o terceiro setor não é novo. Ele vem sendo sistematizado ao longo dos anos e praticamente aí há uns 20, no máximo 30 anos, ele já vem se incorporando dentro de uma sistemática jurídica. E sobre esses temas, que vai falar um pouquinho sobre a trajetória de cada um e também a visão de cada um, nós trouxemos 3 profissionais de extremo gabarito que atuam no terceiro setor e já passaram por experiências muito interessantes. Por isso que eu também fiz questão de selecionar os profissionais que fazem parte da comissão, mas que têm experiências diversas no terceiro setor, para que também possa enriquecer e contribuir para o debate. Então, antes de mais nada, vamos então apresentar aos nossos palestrantes de hoje. A doutora Renata Fortunato atua no terceiro setor desde 2007 como advogada de fundações e associações e sindicatos. Graduada em Direito em 2000, especialista em processo civil, membro efetivo da Comissão de Licitações da Fundação Faculdade de Medicina, extensão em Direito Societário, extensão em Contratos e Atividade Regulatória, possui também extensão em Gerenciamento e Lideranças, além da realização de cursos de aperfeiçoamento na área do terceiro setor. Também é membro da Comissão de Direito do Terceiro Setor. Eu sou muito sortuda por ter membros maravilhosos como a Renata, desde 2018. Atualmente advoga no Departamento Jurídico da Associação de Ensino Social Profissionalizante ESPRO. Em seguida, a gente vai ouvir o Dr. Paulo Sartorelli. O Dr. Paulo Sartorelli tem uma experiência de muitos anos na Santa Casa, inclusive. Ele é advogado, especialista em terceiro setor e gestão empresarial. Atua como profissional do direito no preventivo e contencioso corporativos, em demandas envolvendo o terceiro setor e possui uma vasta atuação nas áreas de direito do consumidor, direito médico e de saúde e ética profissional. É professor, especialista e palestrante em corporações e universidades de pais. Eu sou suspeita porque admiro muito o trabalho do Dr. Paulo, já trabalho com ele também há alguns anos, então sou suspeita, assim como também em relação à doutora Alessandra Cristina Ferreira Oliveira, advogada, gestora jurídica no terceiro setor, compliance officer e facilitadora, pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho no Mackenzie, pós-graduada em Direito Empresarial no Mackenzie também, MPB de MBA em Políticas e Gestão Governamental na EPD, pós-graduando em Direito Digital e Proteção de Dados na EBRAD. Bom, como vocês podem ver, a gente tem aí profissionais com currículos extremamente diversificados e eu tenho certeza que vocês agora vão poder usufruir de muito conhecimento especializado
e de alta relevância para a carreira de vocês também, enquanto advogados, enquanto militantes no terceiro setor. Então, eu queria só mais uma vez agradecer a presidência da comissão, a presidência da OAB, perdão. Hoje, é sexta-feira, a gente até troca as palavras, né? Então, vamos lá. Eu queria agradecer ao nosso querido presidente, Dr. Caio Augusto, da OAB de São Paulo, o nosso vice-presidente, Dr. Ricardo Toledo, assim como o Dr. Rolo, que é responsável pela Comissão de Cultura e Eventos, e também os profissionais que estão aqui nos apoiando. Todos os técnicos da OAB, a Secretaria Executiva, a Secretaria de Comissões, são pessoas extremamente empenhadas em apoiar as comissões e também os advogados que as compõem. Então, muito obrigada. Eu gostaria de passar a palavra, então, em ordem, né, pela ordem aqui do nosso folder, pela doutora Renata Fortunato, para que ela possa começar a sua explanação e falar um pouquinho sobre ela, sobre o trabalho. E, gente, a gente coloca a Comissão de Direito do Terceiro Setor à disposição de todos vocês. A comissão tem o Facebook, depois quem quiser pode acessar o Facebook da comissão. E eu gostaria também só de passar a informação em relação a perguntas e respostas que vocês podem encaminhar aí pelo chat, pelo QIA, mas já colocando a Comissão de Direito do Terceiro Setor à disposição de todos vocês. Muito obrigada, com muita satisfação eu apresento a doutora Renata Fortunato para mais um evento conjuntamente e fazendo parte aí desse trio que vai falar hoje com todos vocês. Muito obrigada. Renata, bom, pode... gente, boa tarde a todos. Eu queria falar que eu estou muito contente de estar aqui nesse grupo, né, participando hoje, numa sexta-feira, mas com o coração feliz, o coração alegre. Então, eu queria agradecer a doutora Ana, presidente da nossa comissão, que ajustou para que tudo isso fosse possível. Queria agradecer aos membros da comissão muito ativos aí, correndo atrás sempre de tudo, com relação aos eventos e promovendo o melhor possível para a gente poder divulgar e eu integro o departamento jurídico de uma organização que atua na área de assistência social. Eu, anteriormente, eu tenho uma bagagem em fundação, o que diferencia um pouco da estrutura por conta de um controle externo maior, né? Ela é velada pelo Ministério Público. Então, a gente tem um balizamento, uma abertura um pouco menor, sei que assim a gente pode dizer, e tive contato também com outras associações, sindicatos, cooperativas, quando atuei em escritório na área do terceiro setor. Eu posso dizer que eu sou apaixonada pelo terceiro setor, é algo que entra em você e dificilmente sai. Então, eu sempre achei que o direito tinha um propósito maior, além do que o mercantilismo. E esse propósito, esse engajamento, essa identificação, né, eu encontrei no terceiro setor. E cá estou e cá continuo. E eu acho que é isso um pouco do que eu posso trazer inicialmente para vocês. Vou passar a palavra agora para um dos meus colegas, ou o Dr. Paulo ou a doutora Alessandra, acho que é o Dr. Paulo agora. E a gente continua aqui e vamos dar início à nossa fala. Obrigada. Muito obrigada por vocês estarem aqui hoje. Obrigado, doutora Renata. Inicialmente, não sendo redundante, mas eu gostaria de ratificar as palavras da doutora Ana Carrenho, parabenizar a OAB por este evento. É sempre um prazer estar aqui, né, nesta casa de advogados, e ainda mais fui colocado aqui para falar com pessoas tão ilustres, né, as colegas aí, a Alessandra, a Renata, que também, como advogadas corporativas aí no terceiro setor, passam pelas mesmas dificuldades e pelas mesmas alegrias, né, no nosso dia a dia. Então, eu gostaria de parabenizar também a comissão, da qual todos nós aqui pertencemos, os palestrantes, na pessoa da doutora Ana Carolina Carrenho, que sempre vem contribuir e agregar aí no terceiro setor e fazendo deste aquilo que ele é hoje. E acho que um pouco da nossa ideia aqui é trazer isso para quem está aqui nos ouvindo, né, o que é o terceiro setor,
e o sentimento que cada um de nós aqui tem. Mas eu gostaria de, antes disso, falar um pouco de mim, da minha trajetória também como advogado. Eu me formei, escolhi o direito como a única profissão, não tinha opções, e sou muito feliz por isso. Desde lá venho traçando aí os caminhos dessa profissão maravilhosa. E depois que me formei, tentei engendrar no segundo setor, trabalhei em escritórios, em empresas privadas, como advogado corporativo também, quando me foi feito um convite para trabalhar, então, num hospital, né, um hospital filantrópico. E aí, como a doutora Ana bem colocou, foi a minha história na Santa Casa, né? Fiquei lá durante 15 anos, na Santa Casa de São Paulo, tenho um carinho, um amor muito grande pela organização. E lá vivenciei talvez o melhor do direito, né? Eu via não só as questões relacionadas à parte jurídica, como ouvi algumas palavras que até então não entendia, né? Como o próprio terceiro setor e outras palavras como filantropia, o que é isso, né? Territorialidade, alguns conceitos que são próprios do terceiro setor. E aí, nesse intento, fui me desenvolvendo enquanto advogado, procurando uma formação que não era específica, mas sim multidisciplinar, né? E aí, depois saí da Santa Casa, prestei consultoria, voltando um pouco também para o segundo setor, mas aí o amor foi maior e eu acabei voltando para o terceiro. Hoje eu estou como advogado da Liga Solidária, que é uma organização quase centenária, são 97 anos de existência, e sou muito feliz lá enquanto profissional, né? E nós vamos trazer, eu particularmente também, trazer um pouco do que eu vivencio no dia a dia, né? E como é gratificante essa profissão. Eu acho que aqui todos os que estão vindo atrás dessa visão de terceiro setor, e acho que vão ouvir aqui profissionais que vivenciam isso como forma de vida, não só como sustento, mas nós temos um amor muito grande por essa profissão e pelo setor no qual nós trabalhamos, né? Então, nós vamos tentar passar um pouquinho disso aqui para vocês. E, enfim, aí trabalho aí com a Ana também, muito prazer em tê-la como parceira profissional e como presidente da comissão que hoje eu integro. Então, a nossa ideia é passar um pouquinho dessa visão aí que nós temos para os colegas e também compartilhar a experiência para aqueles que já estão no terceiro setor, né? Então, eu acho que esse é o nosso intento. Espero que nós consigamos corresponder aí ao anseio de cada um de vocês participantes. Agora eu passo a palavra à doutora Alessandra para a sua apresentação. Olá, boa tarde a todos. Eu também quero agradecer a disponibilidade de tempo de vocês ouvirem a gente nesse dia. Eu acho que é uma oportunidade especial. Quero agradecer também a Ana, a presidente da nossa comissão, que proporcionou essa oportunidade para a gente de trazer um pouco para vocês da nossa vivência. Não tenho nenhuma pretensão aqui, né? A gente não tem nenhuma pretensão de trazer qualificações ou terminologias jurídicas muito rebuscadas. Eu acho que é mais um bate-papo para a gente trazer para vocês a nossa experiência. Agradecer também à OAB de abrir esse espaço. Para falar um pouco de mim, eu acho que, como é que eu fui parar no terceiro setor? Eu acho que, na verdade, talvez o terceiro setor já tenha nascido junto comigo, né? Eu venho de uma família de mulheres que atuam no terceiro setor sem saber que tinha esse nome, né? Sem saber que tinha essa terminologia. Eu sou de Santos, eu me formei em Santos e já tive escritório, já fui advogada interna de departamento jurídico. E aí, quando eu vim para São Paulo, eu tive uma oportunidade de trabalho em uma instituição que tinha uma demanda muito grande trabalhista, e era até então a minha especialização. Eu fui para essa organização, para essa instituição, para ajudar na trabalhista, e eu comecei a perceber a diversidade de direitos e as possibilidades que tinha uma instituição que atuava no terceiro setor. E aí, então, eu me apaixonei e aí comecei a me aprofundar. E desde então, eu estou na área. Eu acho que o terceiro setor, ao mesmo tempo, ele é multidisciplinar e dentro do terceiro setor a gente pode ir se especializando em algumas demandas. Então, é uma área, a gente está falando aqui de carreira, é uma área muito rica. Espero que a gente consiga sensibilizar quem está ouvindo. Eu, inicialmente, fui atuando em situações muito pontuais e depois eu percebi que, sendo uma advogada corporativa, estando dentro de uma instituição, eu poderia cooperar muito mais do que
sendo uma prestadora de serviço. Então, eu optei por isso. Então, praticamente, a minha carreira toda na área do terceiro setor é advogada interna, é advogada corporativa. Eu acho que é isso. Por enquanto, é isso. E eu estou aqui até hoje e eu gostaria de permanecer nessa área. É isso que eu abraço para mim. Eu acho que a gente conversou esses dias, nós três, e a gente estava conversando que a gente advoga com causa, né? Antes dessa terminologia ser moda. Então, agora eu vou passar a palavra de novo para a Renata, para a gente entrar mais no assunto. Agradeço vocês terem me ouvido. Vamos lá, gente. Eu vou tentar trazer um pouquinho, né, do que é o terceiro setor, que não dá para a gente esgotar o tema, e nem queremos esgotar o tema, porque é aí que está a versatilidade e a originalidade do direito, né, que acompanha o seu tempo. E complementando até a fala da doutora Ana, que disse que o terceiro setor nasceu, né, com as Santas Casas de Recife, logo no início, nasceu aqui sim, e nasceu antes, em 480 a.C., com um filósofo grego, Ésquilo, poeta dramaturgo, que foi de onde surgiu a palavra filantropo, que significa se doar, doação, né? Porque Prometeu entregou o fogo para os homens. Então, foi a primeira doação sem nada, sem requerer nada em troca, né? Não houve nenhuma contraprestação, foi aí que a gente tem as origens da palavra. Voltando vindo mais para frente, dando uma acelerada aí no tempo, eu queria trazer só algumas coisas para a gente diferenciar. Então, o que é o primeiro setor, o que é o segundo e o que é o terceiro setor. O primeiro setor é o setor composto pelos órgãos públicos, é a máquina estatal, né, centralizada ou descentralizada, que está aí inserida no nosso ordenamento, no nosso tipo republicano. Então, a gente pode entender como o Estado, se pudesse definir, né? E todas os seus desmembramentos. O segundo setor, gente, o que a gente comumente chama de iniciativa privada, corresponde a qualquer tipo de organização societária, coletiva ou não, cujo objetivo principal é o lucro, né? Se busca a lucratividade com N propósito, mas o objetivo principal aí seria o lucro. E o terceiro setor seria o quê? O terceiro setor seriam as organizações na sociedade civil que buscam complementar ou suplementar aonde o Estado não consegue chegar ou no que o Estado é deficitário. O Estado, ele é uma máquina gigantesca, e por ele ser gigantesca, muitas vezes ele se perde no desenvolvimento e no desempenho de suas funções constitucionais básicas, que seriam saúde, educação, segurança, entre outros. Então, aonde o Estado não chega ou não consegue se desenvolver, a iniciativa privada, por meio de associações, eu vou deixar um quadradinho pequenininho, tá? Porque a gente pode abrir mais entidades religiosas, entidades que são destinadas para o setor, mas eu vou fechar o quadradinho aqui só para a gente entender, fundações e associações. Essas duas iniciativas, elas se voltam para suplementar a atividade estatal, tá? No caso, elas são filantrópicas, existem dois tipos, vamos caracterizar aqui, só mais um parênteses. Existem as organizações que se juntam, se congregam para defender interesses contidos dentro desse núcleo. Quando a gente fala de uma atividade filantrópica, o espectro de ação ele é maior, então ele alcança uma coletividade que não só um grupo determinado, a gente alcança um espectro muito maior. É claro, dentro daquela faixa em que há a proposição estatutária que a gente se propõe a ter como missão, a desenvolver, a cumprir, a suprir do Estado. Então, temos aí as associações que atendem aos interesses e muito relevantes
muito relevantes de determinados grupos e as associações que se encontram dentro da filantropia, que atende a um grupo difuso, coletivo, dentro daquela margem, sem nenhum escopo de lucro. Não há a busca, a perseguição pelo lucro. Ah, mas então não existe um excedente? Sim, é possível que exista sim, e é necessário que exista um excedente dentro dessas organizações, associações e fundações, para que se reverta internamente dentro dele e para que ele possa ampliar o espectro de atuação com relação a essa sociedade, a esse grupo, a essa população que se encontra em algum tipo de vulnerabilidade, quer seja ele na área da educação, quer seja ele na área da saúde, quer seja ele atendido pelo espectro da assistência social. Doutor Paulo, quer falar, comentar um pouquinho também? O que você acha, como você vê o terceiro setor? Oi, Renata, claro. Vamos lá. Perfeita a sua explanação, Renata. Eu queria só colocar algumas questões relacionadas ao conceito, né? Eu acho que aí é uma percepção pessoal, tá, gente? Eu vou fazer uma provocação aqui para os presentes, até para que nós possamos refletir. Como a doutora Renata bem colocou, historicamente, eu vejo essas organizações ditas hoje do terceiro setor como algo em que você tinha necessidade de se fazer, né? Então, eram pessoas que se uniam em prol de um propósito, com o intuito de chegar aonde o Estado não chegava. Quer dizer, nós tínhamos, de fato, uma atuação do Estado limitada e acredito que ainda mais, talvez um olhar que não fosse voltado para as pessoas de alta vulnerabilidade, né? Então, nós não tínhamos a atuação do Estado, até porque não se achava necessário, e entendo eu que, no início, aquelas organizações elas foram feitas até sem muita estrutura, porque elas eram calcadas num propósito, numa intenção de se fazer algo, né? E aí, historicamente, acredito que até pelas transformações que foram havendo, não só transformações da sociedade, mas um olhar maior para esses problemas sociais, no sentido de que cada um de nós tem que voltar o seu olhar para essas necessidades, né? Não só dos menos necessitados, mas daqueles onde o poder do Estado eventualmente não consiga chegar. E aí nós passamos a ter o que eu assim chamo, né, uma discrepância entre o conceito que foi colocado como uma organização sendo de terceiro setor e o que ela é hoje. Onde eu quero chegar com isso? Eu, particularmente, com todo o respeito ao mundo que utiliza a normativa organização do terceiro setor, acho que nós vamos até falar um pouquinho disso depois, né, com relação à denominação das organizações, eu entendo que hoje as organizações elas seriam melhores chamadas de organizações da sociedade civil, né? Ou seja, a sociedade civil ela está organizada para correr atrás de alguns propósitos. E dentro desse conceito, aí vem o Estado, talvez não tendo olhar para as pessoas de alta vulnerabilidade, mas sim também fazendo com que o braço dele atinja essas pessoas. Porém, não consegue fazer isso. Como a doutora Renata bem colocou, o Estado ele é muito grande. Então, muitas vezes, ele ainda é também engessado, né? E hoje, acredito que as organizações da sociedade civil, elas vêm para suprimir esta ineficiência do Estado no bom sentido. Por outro lado, também vem como contribuir numa parceria com o Estado. Ou seja, o Estado assumiu que em alguns lugares ele não consegue fazer, né? Ou então, ainda mais, ele assume que em alguns lugares as organizações conseguem chegar ainda melhor que o Estado, porque hoje as organizações elas trabalham na ponta, né? Eu acho que a gente pode até depois tocar na questão da própria pandemia. Eu acredito que a importância das organizações da sociedade civil, ela não vem só na questão conceitual, como também na questão prática. Nessa pandemia, eu acho que assim foi o maior atestado até para quem não conhece uma organização do quanto ela pode fazer para a sociedade, né? Muitas vezes o Estado não conseguiu atingir e nós lá estamos até agora para tentar passar dessa fase tão difícil. Então, doutora Renata, doutora Alessandra, eu até provoco nesse sentido. Eu vejo, às vezes, e vejo no próprio ambiente em que nós trabalhamos, né, em palestras, no meio acadêmico, muitas vezes até utilizar o terceiro setor como aquele que não é nem o primeiro e nem o segundo, né? Então, o primeiro passa a ser o governo, o segundo, as ditas organizações não governamentais, ficam em terceiro lugar, né? Então, eu queria até provocá-las nesse sentido, para que a gente também traga aqui nesse fórum de discussão
essa questão. Talvez volver o nosso olhar para isso, né? Eu acho que, primeiro setor, o governo, ok, ele tem a sua função, princípio, enfim. O segundo setor, eu acredito que sejam as empresas, né? E também são não governamentais. E eu acho que o terceiro setor, ele hoje vem trazendo um pouco de cada um dos dois, né? Ele traz a questão do governo, no sentido da atuação, onde o governo não chega, e traz também a questão do segundo setor, como fazer o que nós fazemos com mais eficiência. Então, eu acredito que nós podemos até pensar aí numa questão de, a partir de agora, olharmos como iguais, né? Primeiro, segundo e terceiro setor. Eu sei que a maioria assim o faz, mas nós sabemos que algumas pessoas não. Eu, por exemplo, aí falo de uma questão pessoal, é difícil explicar para as pessoas que tipo de advogado eu sou, né? Olha, eu sou do terceiro setor, mas o que é o terceiro setor? Então, eu acabo chegando naquela famigerada questão de que eu sou advogado de ONG. Ah, tá, ONG eu sei, vamos mudar de assunto. Então, a gente também precisa ter talvez essa visão, né? Porque quem está lá, nós sabemos o que são organizações sérias, né? Nós sabemos o que a organização efetivamente faz pela população. E nós sabemos também, gente, acredito eu, que não é só hoje a questão assim da caridade que nos move, né? A caridade pode até ser um dos eixos que passam em todas as organizações hoje, nossas organizações, mas acredito que não é só isso, né? Hoje nós temos a consciência, nós temos outros valores que talvez ainda se sobreponham. Então, é isso que eu poderia contribuir. E, assim, a questão da definição hoje, né? Eu até separei assim, alguns conceitos. Eu acredito que hoje nós temos, enquanto organização, o interesse social prevalecendo. Independente da natureza desta organização, nós temos hoje o interesse social que prevalece, né? Eu acredito que em todas elas. Temos também a presença de um propósito. Isso não se perdeu. Uma organização social sem um propósito, ela é uma empresa, né? Não deixa de ser isso. E também um olhar técnico, empresarial e principalmente humano, né? E como também a doutora Ana colocou, a doutora Renata também, uma forte influência nas políticas públicas. Nós não temos como não trabalhar desta maneira, né? Antigamente, acredito eu, e aí também fazendo um paralelo histórico, as organizações trabalhavam com aquilo que vinha. Hoje não. Hoje as organizações participam das políticas públicas, muitas vezes levando ao poder público a realidade, né? Quantas vezes a Alessandra, Renata e demais colegas que aqui estão, nós não nos colocamos perante o poder público dizendo isso que vocês querem fazer não dá. E não é uma questão de ineficiência das organizações, é porque vocês estão um pouquinho fora da realidade. Então vamos sentar aqui, vamos conversar, vamos lapidar isso e levar o melhor para a população. Então são só algumas considerações aí que eu queria fazer. Desculpa se eu me estendi muito, para que vocês possam, junto comigo, refletir aí, até para poder demonstrar para o pessoal qual é a posição de vocês, né? Ale, Renato, eu gostaria de ouvir também diante dessa questão das denominações do terceiro setor e depois entrar na questão de ONG, enfim, outras denominações que nós vimos ainda por aí. Bom, também fazendo uma provocação, né, nessa nossa conversa de hoje, quando eu fui trabalhar nessa instituição sem fins lucrativos, nessa ONG para alguns, e comecei a me aprofundar no direito do terceiro setor, a minha primeira leitura, e aí eu, né, repito, é uma troca aqui, uma roda de conversa, é um momento de reflexão. A minha primeira leitura foi que o terceiro setor, na verdade, era uma terceirização das garantias constitucionais, porque aí eu via a saúde efetivamente sendo prestada por instituições sem fins lucrativos, por instituições do terceiro setor, a educação sendo efetivamente prestada por instituições do terceiro setor e a assistência social, né? E aí foi aí que eu fui estudar isso, entender o que era política pública, porque isso, gente, não sei, os nossos ouvintes, os participantes e aqui também entre a gente não tem na faculdade essa coisa muito clara. Eu não lembro de ter estudado isso, de alguém ter me falado na faculdade sobre o terceiro setor. Tudo bem que eu já fiz faculdade já faz tempinho, mas eu não lembrava dessa clareza de explicação como a gente tinha os outros segmentos do direito. Então, isso também foi uma coisa que me interessou muito e acabou me apaixonando por essa diversidade e essa possibilidade de efetivamente você atuar em tantas áreas, mesmo sendo do terceiro setor. Às vezes também, eu também passo pela mesma
coisa que o Paulo, explicar aonde eu atuo. Ah, que legal! Mas você é voluntária? Eu também recebo essa pergunta, se eu sou voluntária. Talvez porque os meus colegas já tenham falado, eu vou ser um pouco mais objetiva e não vou me estender muito na terminologia, né, terceiro setor. Mas eu acho que talvez os nossos ouvintes, os nossos colegas que também atuam no terceiro setor, que estejam nos ouvindo, vão me entender. Há um tempo atrás, as instituições do terceiro setor, as chamadas ONGs, que durante um tempo falar ONG era uma coisa legal, depois parece que ficou um pouco deturpado, elas podiam ser de fundo de quintal, elas podiam ser uma reunião de amigos, elas podiam ser, não que não possam ser ainda, mas quando a gente fala de terceiro setor, gente, a gente também está falando de instituições grandes, de instituições que têm uma estrutura grande, não só física, quanto jurídica, quanto de pessoal. Quantas instituições que a gente conhece, renomadas de tantas áreas, que são do terceiro setor e são instituições sérias, sim, que trazem resultados para a população, para a comunidade. Então, quando a gente fala de terceiro setor, a gente está falando de uma infinidade de possibilidades, né? Porque o terceiro setor, a gente fala, nós três falamos, né, de saúde, educação e assistência social, mas uma entidade de terceiro setor pode defender os direitos da mulher, uma entidade de terceiro setor também atua na área do meio ambiente, atua na área da cultura, e dentro da cultura tem o teatro, a dança, existe uma infinidade. Dentro do mundo do terceiro setor, eu não sei se os nossos ouvintes têm essa clareza, mas eu, a Renata e o Paulo, nós estamos em 3 segmentos completamente diferentes. E quando, em uma reunião da comissão, é uma troca muito grande, porque os nossos colegas também estão em áreas totalmente diferentes. A gente faz parte de entidades que atuam em áreas diferentes, tem estatutos sociais diferentes, o objeto, né, o nosso objeto estatutário é diferente. Então, a troca é muito grande. Eu acho que, assim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito do que eu faço, eu acredito na transformação do ser humano, e eu acredito que a atuação no terceiro setor, dentro da minha criação, dentro do que eu sou e do que eu acredito, eu acho que eu posso agir, eu posso influenciar. Muitas pessoas não vão saber que fui eu que consegui que aquela pessoa lá na ponta fosse beneficiada, mas o papelzinho que iniciou aquilo fui eu, e eu sei. Então, a gente, enquanto advogado, a gente, falando também com os meus colegas aqui, a gente atua com propósito. Eu até escrevi para não esquecer, a gente fala muito de humanização, né, das relações. Talvez a gente já fale e já trate de humanização das relações muito antes dessa palavra vir à tona, dessa palavra, o modismo, né, do acolhimento, da resiliência, eu ia falar compaixão, mas não é compaixão, vocês me perdoem, me fugiu a palavra. Mas a gente atua com essas palavras há muito tempo, porque quando a gente está dentro de uma instituição, para a gente sensibilizar as pessoas, não é verdade? Os meus colegas podem dizer, a gente não dá para falar só de direito, a gente tem que ver, quando a gente está no terceiro setor, como a gente já se falou aqui o que é o primeiro, o que é o segundo, acredito que os participantes, se tiverem alguma dúvida, podem fazer perguntas, mas a gente também tem que ver com quem a gente está falando, quem é o nosso interlocutor. Quando a gente está no terceiro setor, para a gente atingir as pessoas, a gente tem que tirar um pouco do palavreado rebuscado, entende? Para a gente conseguir efetivamente alcançar o objeto estatutário da instituição que a gente representa. Então, nos nossos segmentos e nos diversos segmentos dos colegas que atuam do terceiro setor que estão nos ouvindo, a gente consegue efetivamente, como a nossa presidente falou, atuar nas políticas públicas, ainda que a gente não receba valores dos poderes municipal, estadual ou federal,
a gente está atuando em política pública. A doutora Renata mencionou que são instituições privadas, certo? Sem fins lucrativos, e não significa também que a gente não possa cobrar por determinada prestação de serviço, lógico, dependendo do seu objeto estatutário, dependendo da sua natureza jurídica, mas o diferencial do terceiro setor para o segundo é que a gente tem que aplicar tudo que a gente recebe na nossa razão de existir, que entre os advogados, acho que vocês, não sei se vocês estão me entendendo quando eu falo objeto estatutário, né? Nos nossos objetivos estatutários, ou seja, nas nossas razões de existir. A instituição que você representa, a instituição que você atua, a instituição que você defende, ela existe por quê? Por qual natureza? Qual é o objetivo dela, o objeto dela? Qual é a área de atuação dela? É aí que o advogado entra. E o advogado corporativo, eu compartilhei esses dias com os meus colegas que estão aqui presentes, que a gente, com todo respeito a todos os outros profissionais, a gente tem a dor de dono, porque a gente está lá dentro. Então, a gente sofre junto, a gente tem que buscar alternativas. Então, assim, é o nosso cliente interno. Quando a gente vai falar de gestão jurídica, Paulo, a gente já conversou, a gente está falando de gestão jurídica e a gente vê não é diferente o terceiro setor das empresas do segundo setor. A gente tem a dor de dono, o nosso cliente é o nosso empregador, é o nosso maior chefe, e a gente tem que ir atrás de alternativas para solucionar os problemas do nosso cliente maior, que é o nosso empregador, que é aonde a gente está, a gente faz parte da instituição. E quando eu mencionei para vocês, inicialmente, quando eu comecei a falar do terceiro setor, muitas pessoas me perguntam, quando eu falo que atuo no terceiro setor, se eu sou voluntária. E, na verdade, o terceiro setor, as instituições, elas têm uma estrutura própria em que as pessoas, dependendo da área, são empregados. Existe a necessidade de contratar diversos especialistas. E não é porque você é terceiro setor que você tem que só atuar como voluntário. Lógico, se você tem uma causa, você pode atuar como voluntário, mas o advogado também tem espaço em instituições do terceiro setor. Eu acho que é isso. Renata, o que você acha? Desculpa, estava no mudo, o mouse tinha saído da tela. Eu concordo em tudo com vocês, gente. Eu concordo em tudo. Eu queria trazer assim alguns dados para o pessoal que nos escuta, que segundo o IPEA, em 2018, foram classificadas mais de 718 mil organizações da sociedade civil, como bem disse o doutor Paulo. E isso Brasil inteiro, né? Então, 820 mil em 2016. Em 2018 houve uma queda, mas 720 mil organizações que se especializam, que se aperfeiçoam, que trabalham duro por uma causa e que fazem parceria com o poder público. Tem muitas organizações. De onde surgiu esse termo? Esse termo, organizações da sociedade civil, ele surgiu com a Lei 13.019, que é denominada como o marco do terceiro setor. Mas antes não havia lei? Você vai perguntar, né? Sim, há uma série de leis, portarias, resoluções, tudo muito disperso, muito ainda se fala de uma necessidade de consolidação de um código de terceiro setor. Isso é um anseio que também se tem. Mas em 2014, com a 13.019, Lei 13.019, iniciou-se uma conceituação, uma especificação para se tratar com o poder público. Antes disso, a gente tinha a Lei de OCIP, de 99, e a de OS, de 9.637, de 98. Ambas já tratavam de titulações, obtenção de titulações para formalizar parcerias com o poder público.
trazendo aí inovações, como, por exemplo, a OCIP, permite a remuneração de dirigente, a OS trouxe para a gente o contrato de gestão, que debutou. Foram 15 anos de debate no Supremo para decidir se era constitucional ou não a forma de atuação como um contrato de gestão, que quem faz contrato de gestão com a organização sabe que ele é um contrato diferenciado, que ele é um contrato que não segue a lei de licitações. Então, quando chegou nesse impasse, isso foi uma inovação muito grande, contrato de gestão com as organizações sociais determinadas, preenchidos os requisitos do artigo 2º, indo mais para frente. E aí, em 2014, a gente tem a lei denominada Marco Regulatório do Terceiro Setor. Esse debate ele foi aberto, esse fórum que chegou a culminar com a lei, ele iniciou em 2011. Então, para vocês verem como que a sociedade se articulou junto com o poder público para trazer uma legislação que trata, não vou dizer que ela é perfeita, sempre há necessidade de retoques, e o direito, ele não consegue antever todas as situações que podem advir com o tempo ou das relações sociais. Então, existe necessidade de retoque? Sim, claro, existe. É muito difícil uma legislação ser perfeita e atender a tudo e a todos da melhor forma possível. Mas o marco regulatório que nós temos, ele traz vários componentes interessantíssimos para o terceiro setor. Ele passou a regular os tipos aí, termo de colaboração, termo de fomento, termo de fomento, termo de acordos de cooperação e o termo de colaboração. São 3 instrumentos para pactuar com o poder público. Ele trouxe um protagonismo maior da sociedade civil, de nós que estamos dentro dessas organizações, em pactuar com o poder público, que acontecia um pouco mais no contrato de gestão com as OSs. Então, a gente tem indicadores, a gente tem metas, nós temos uma série de parâmetros para atingir com o poder público, né? Para que haja essa pactuação, a gente também preenche uma série de requisitos, nós como OSCs, que é como se convencionou chamar, que são organizações da sociedade civil. As OSCs têm que preencher uma série de requisitos para pactuar com o Estado, né? Então, assim, aí a necessidade da nossa evolução, de nós acompanharmos, né, numa transversalidade, passando por várias leis e por várias áreas. Então, aí a gente vê que também acompanha o compliance, que surgiu com a lei anticorrupção. As associações e fundações já foram elencadas, então aí uma necessidade de se ter um compliance, uma conformidade legal, uma transparência que vai junto, vem pactuar com o que o Estado vem pedindo, que é maior clareza, maior transparência nas suas relações de parceria com entidades do terceiro setor, que somos nós, que nós estamos trazendo hoje. Nós temos também a lei de transparência, que iniciou com os órgãos públicos em 2013 e impactou também nas organizações. E aí a gente acompanha toda uma evolução legislativa que a gente se enquadra, se adequa, corre atrás para fazer da melhor forma possível, com base no regramento, que é a carta magna de uma associação e fundação, se chama Estatuto Social, e tem o mesmo nome de uma SA. E o funcionamento é muito parecido em termos de esqueleto, em termos hierárquicos. Então, a participação, o protagonismo, as políticas públicas existem, mas existem para a gente, que somos os protagonistas, a sociedade civil, que acompanhamos e ajudamos o Estado a crescer, a desenvolver, a florescer, onde antes, outrora, ele não chegava, ou era incapaz de chegar. Eu acho que eu tenho isso como eu tenho na minha cabeça, é a minha visão, minha percepção. Difusamente, a gente tenta atingir o máximo do público que está previsto no nosso Estatuto Social, como disse a Lei e o Paulo. Eu acho que eu tinha isso em mente
tenho mais um monte de coisa, mas senão eu vou ficar muito repetitiva e eu quero também ouvir a versão de vocês, a visão de vocês, doutores. Abro a palavra para o doutor Paulo agora. Perfeito, doutora Renata, muito obrigado. Então, Renata, trazendo até esse dado importantíssimo que você colocou, né, da questão da quantas OSCs nós temos no Brasil, até fazendo um apontamento, é interessante que, diferente do segundo setor, né, as organizações da sociedade civil, elas nascem porque ali já existem pessoas para serem atendidas, né? Quando você abre um negócio, você vai buscar cliente, então eu não tenho ainda o cliente, então essa questão de nós termos um número grande de organizações e um número crescente a cada momento nos leva aí à necessidade que a população tem de ter uma organização da sociedade civil que ali a represente, né? E isso nos diversos setores, seja na assistência social, na saúde, na educação, como a Alessandra bem colocou, muitas vezes extrapola a função estatutária dela. Nós temos organizações aí que fazem mais do que o estatuto preconiza. Então, eu acho que daí também vem a importância do advogado em dar uma assistência a essas organizações, e não só o advogado, mas outros profissionais também, porque nós precisamos disso, né? As organizações precisam hoje trabalhar de acordo com, digamos assim, a velocidade que o mundo cresce, né? Então, antigamente, as organizações simplesmente iam e faziam. Hoje tem que se fazer bem. Como a doutora Renata bem colocou, a 3.019 ela foi não só uma lei que regula a questão da parceria público-privada, né, a parceria das OSCs com o poder público, como ela foi um anseio das próprias organizações. Quer dizer, até hoje nós temos membros da comissão que participaram dessa lei, né, da feitura, da elaboração dela. Então, assim, era uma necessidade do setor, assim como ainda é. Hoje as organizações, além de elas terem uma fiscalização muito rígida, e posso dizer aqui, acredito que todos vão concordar, nós não deixamos a desejar para outras empresas, porque a fiscalização, às vezes, em cima de uma OSC, ela é muito maior do que de uma empresa privada normal, digamos assim, né, ou que não atue nessa área. Nós ainda queremos mais. Então, as questões vêm, por exemplo, a questão do compliance, como a doutora Renata bem colocou. Hoje nós temos dentro das organizações indicadores de qualidade, treinamento das pessoas que ali estão, a assistência em várias áreas da organização, né? Mesmo aquelas que se dedicam única e exclusivamente aos campos sociais, digamos assim, que é assistência, saúde e educação, elas precisam, às vezes, de um contador, elas precisam de um advogado, elas precisam de alguém que saiba alguma coisa sobre gestão. Muitas vezes, até de acordo com a realidade da organização, essa pessoa ela se funde numa só, né? Às vezes uma pessoa é advogado, contador, enfim, e faz como tem que fazer, é o que tem para hoje, né? Aí entra a importância também do trabalho voluntariado, né? E como a doutora Alessandra também colocou, que eu acho que é muito importante nós pontuarmos aqui, as OSCs, elas hoje também são mantenedoras de negócios. Nós sabemos aí tecnicamente que até nós entramos em algumas discussões com o próprio poder público, né, que não quer fazer valer a imunidade, porque a organização ela recebe a receita de uma unidade de negócio, mas aí eu abro aqui uma reflexão, como sobreviver se não for assim? Nós sabemos que a verba que vem do poder público, ela já é muito bem utilizada pelas organizações sérias, sabemos também que não tem como vir mais, né? Então, muitas vezes nós temos que recorrer ao que nós chamamos de contrapartida. Então, a contrapartida é o dinheiro do bolso da organização. E como gerar esse dinheiro? Somente pedindo de porta em porta? Talvez não, né? Eu acho que as OSCs fizeram o seu papel e também foram crescendo enquanto empresas, digamos assim, né? Embora sejamos o terceiro setor, somos uma empresa, elas foram crescendo a ponto de correr atrás daquele capital para poder reinvestir. E aí nós temos a legislação que nos obriga, né, nos proíbe de ter lucro e nos obriga a investir aquela receita nos próprios objetivos do estatuto. Então, eu acredito que essa é uma discussão que nós podemos até multiplicar para a sociedade, levar isso para a sociedade. E aí eu entro na questão que vocês pontuaram, né, que a doutora Alessandra colocou, da chamativa pejorativa de uma ONG. Quer dizer, então a ONG é aquela empresa coitadinha que fica ali esperando o dinheiro cair do céu e dar de comer a alguém. Não, eu acho que a gente tem que mudar. E como nós aqui estamos falando, né, do novo direito do terceiro setor, é isso. E nós, profissionais, principalmente da advocacia, temos que ter isso em mente. Eu acredito que a maior parte dos advogados que aqui estão, e não só advogados, volto a dizer, mas enfim, estou me referindo a advogados até em razão do tema aqui proposto, nós temos que nos especializar cada vez mais. Nós fazemos gestão, nós trabalhamos indicadores de qualidade, o resto já vem conosco, né? A doutora Alessandra bem colocou o propósito.
Às vezes não é o salário no final do mês, nós sabemos que aquela pessoa que está na ponta, ela foi beneficiada. Isso é gratificante. Poxa, mas o advogado fazendo petição, ele consegue isso? Consegue. A atuação de um advogado dentro de uma organização da sociedade civil é não só direcionar na questão legal e dar o embasamento legal que a organização precisa, como às vezes também mostrar como se deve fazer, embora muitas vezes não sejamos escutados, mas o não faz parte da nossa realidade, né? Mas o que eu quero dizer é, nós temos também que ter esse perfil. Então, ao colega que quer entrar no terceiro setor, digo também, me refiro a outros profissionais que o terceiro setor realmente precisa, eles têm que ter isso em mente. Nós temos que ter um propósito, né? E o nosso propósito não é só fazer a roda girar, não é só fazer a unidade de negócio se desenvolver, mas nós temos que ter em mente para onde vai isso, qual o resultado da nossa atividade diária, das receitas que nós vamos lutar para receber, das doações, da captação. E aí nós entramos também na questão da formalidade. Antigamente se pedia dinheiro, alguém dava. Hoje não. Hoje eu preciso mostrar que eu preciso, que eu mereço e que eu vou aplicar bem, né? Então eu tenho que responder isso. Aí entra também o advogado. Existe uma questão criminal, tributária, responsabilidade civil. Então eu acredito que o mundo ele foi crescendo e o terceiro setor ele vem acompanhando esse crescimento, né? Infelizmente a pobreza aí está, a vulnerabilidade também, mas eu acredito que a gente pode fazer até um paralelo, quer dizer, as OSCs elas não pararam no tempo, elas vêm se desenvolvendo de acordo com as necessidades e cada vez mais fornecendo, não dando um favor para a população, mas dando o que há de melhor. Nós, enquanto profissionais de uma OSC, em qualquer ramo que atuamos, nós temos esse compromisso de nos preparar cada vez mais, aplicar o melhor que existe em cada uma das nossas profissões e atingir o resultado. E, se necessário for, vamos fazer a parceria com o poder público e, se necessário for, vamos brigar também, né? Porque a gente também, nós estamos por um resultado maior. Então, da mesma forma como o poder público ele é cobrado, nós também somos. E nós vamos cobrá-lo e seremos cobrados por ele. Então, eu acredito que isso é importante também na questão do terceiro setor, né? Nós hoje fazemos essa diferença, crescemos cada vez mais, acompanhamos as mudanças que aí estão e aí dentro disso, tudo isso que vocês falaram, a gente tem que ter essa atenção e mais ainda, né? Nós temos que sempre correr atrás desse propósito. Dinheiro é sempre uma necessidade. Eu acredito que todas as organizações do terceiro setor, por mais que elas tenham, elas sempre querem fazer mais, né? E o fazer mais é o que realmente é gratificante quando nós conseguimos esses objetivos. Alessi? Bom, complementando, eu acho que, para falar também, complementando a fala dos meus colegas, para a gente falar de carreira, a carreira do advogado do terceiro setor, ele não precisa ser, ele é também diversas possibilidades. Ele pode atuar dentro de uma instituição, pode ser um assessor, pode ser um especialista dentro da área do terceiro setor. Isso é uma das coisas que eu realmente eu me apaixonei pelo terceiro setor por causa da diversidade, né? Eu até escrevi aqui uma vez, uma das primeiras reuniões que eu fui da comissão há mais de 10 anos atrás, eu conheci um advogado e quando ele me entregou o cartão, eu vi lá advogado sanitarista. Eu nem sabia que essa palavra existia. E aí me veio na mente de novo essa diversidade. A gente está aqui falando também de carreira e é por isso que eu voltei nesse tema da diversidade, porque dentro do terceiro setor você pode se especializar em muitas áreas. Tem advogados que são especialistas na área da cultura, tem advogados que são especialistas na área da assistência social, tem advogados que são especialistas na área da saúde. Que eu estava falando com um advogado que era especialista em legislações regulatórias, legislação da vigilância sanitária, tal, e aquilo para mim assim impactou diante da grandeza das possibilidades. E de novo, pegando um gancho na fala do Dr. Paulo, eu nunca recebi e lidei com tanta fiscalização como eu lido com o terceiro setor. Quando eu trabalhei em escritório, quando eu trabalhei em jurídico de empresa, eu nunca recebi tanta fiscalização como eu recebo e passei a receber enquanto eu atuei no terceiro setor. Quando eu passei a atuar no terceiro setor. Me perdoe, porque o que acontece?
tem uma frase, vou já usar uma frase informal com vocês, nada vem de graça. Então, as imunidades e as isenções, o poder de fiscalização, o poder de fiscalização para ver se a gente cumpre com todos os requisitos, se a gente pode realmente ter aquela benesse, ele não vem de graça, a gente tem que cumprir os requisitos e a gente é constantemente fiscalizado. E por que eu estou falando isso? Porque não é porque de novo, não é porque é uma instituição do terceiro setor que é tudo bagunçado. Tem doação, tem que ter recibo, tem que fazer documento, tal. E tudo isso que eu estou falando para vocês, eu queria só trazer essa reflexão da importância do advogado, né? Tem que fazer um recibo, tem que explicar por que veio. Eu até coloquei aqui a questão do compliance que a doutora Renata falou. Não é porque é o terceiro setor que pode ser feito de qualquer jeito. Não, tem regra. Tudo que vem tem que ser registrado. E a questão do compliance é importante. A questão do controle interno. Sabe por quê? Porque hoje em dia, quando a empresa do segundo setor for doar, ele quer saber se essa OSC, se essa ONG, se essa instituição sem fins lucrativos, o que vocês quiserem chamar, se elas são uma instituição séria, se é uma instituição que tem toda a documentação própria, que se tem as certidões ok. Isso não significa que a gente até, eu tenho a impressão, eu não sei o que meus colegas, a gente estava conversando sobre isso, que a gente é mais cobrado do que uma empresa qualquer, do que outro tipo de organização, que a gente tem que mostrar a nossa regularidade. Quando uma grande empresa vai doar e efetivamente ela está buscando uma causa para abraçar, ela quer saber se essa empresa que defende se essa instituição que defende essa causa é uma instituição séria. Então, os profissionais, todos eles precisam estar imbuídos do seu conhecimento técnico e ajudar a instituição a ter a regularidade que ela precisa, entendeu? Para funcionar, para acessar as doações de empresas, para acessar todas essas formalidades, essas possibilidades que a doutora Renata falou. E isso não significa também, gente, que as instituições do terceiro setor, elas não estão em busca de inovação. Muitas inovações estão sendo implantadas nas instituições do terceiro setor até antes do que em outros lugares, porque como a gente tem que trabalhar com indicadores para comprovar para o poder público que a gente efetivamente usou o dinheiro e aplicou naquilo que a gente se comprometeu a fazer, a gente tem que ter indicadores, tem que ter um rigor, tem que ter uma auditoria interna, vamos chamar assim. Então, tudo isso é muito importante. E eu acho que, eu não sei também o que os meus colegas pensam sobre isso, mas a gente chegou a comentar isso essa semana, que talvez na pandemia o terceiro setor seja um grande protagonista, porque muitas instituições fizeram muitas campanhas importantes para poder suprir toda essa falta que causou o isolamento social, o fechamento de comércio e tudo. Eu acho que talvez, não sei, os presentes, os colegas presentes, se vocês conseguiram enxergar essa força do terceiro setor nesse momento de pandemia, porque se muitas coisas aconteceram, muitas famílias receberam alimentação, receberam algum tipo de auxílio, o terceiro setor também estava lá. Essa é a minha provocação para os meus colegas. Doutora Alessandra, eu queria só fazer um parênteses aqui. Nós temos uma pergunta no chat aqui a respeito da 13.019, né, que nós citamos, e estão perguntando aqui qual que é a nossa... seria a nossa opinião a respeito do impacto da 13.019 nas OSCs, tá? Dizendo que nós vivemos momentos confusos, né? E que até hoje nós temos ainda OSCs que não se adequaram. Eu gostaria de responder essa pergunta e depois também passar a palavra a vocês. Eu acho que é de suma importância, né? Uma vez que é uma das leis mais importantes aí que nós temos na questão da parceria, organizações da sociedade civil e poder público. Então, na minha opinião pessoal, a 13.019 ela veio sim como uma forma de balizar essa parceria entre a OSC e o poder público. Ela é um pouco agressiva com relação às exigências que ela faz.
mas, a meu ver, ela é necessária. O que acontece, talvez, é que ela veio num momento em que algumas organizações, acredito que a maioria delas, não tenham ainda estrutura para poder dar a tudo aquilo que se exige, né? Ou seja, nós temos aí a questão da prestação de contas, nós sabemos o quanto é rígido essa exigência, né, que o poder público nos traz, mas eu acredito que, de forma geral, a 13.019 ela vem para justamente colocar para as organizações o pé que nós estamos, ou seja, antigamente se fazia, talvez prestasse contas de uma forma um pouco mais genérica, né? Mas agora o poder público ele está dizendo que ele vai nos fiscalizar ainda mais. Acredito que a 13.019 ela tem esse viés negativo, porque talvez pela realidade, né, das organizações no nosso país, que até então também não tiveram nenhum apoio, nenhum tipo de incentivo maior, mas, de certa forma, ela veio também para fazer com que o próprio poder público se adeque, porque quando nós falamos que a 13.019 ela trouxe dificuldades para as organizações, nós não podemos esquecer que trouxe para o poder público também. Muitas vezes nós não fazemos porque o poder público não consegue acompanhar, né? Então, eu acho que é uma legislação que vem, é um marco, como o próprio nome diz, né? Acredito que não seja do terceiro setor, mas sim de parcerias, e eu acho que com o tempo nós temos que nos adaptar, e acredito que esse tempo ele está se tornando cada vez menor, né? Por outro lado, eu acho que também nos provoca, enquanto organização, no sentido de nos adequarmos. Se nós queremos crescer cada vez mais, trazer esses conceitos que nós estamos discutindo aqui, nós não podemos também não entregar aquilo que o poder público nos exige, né? E eu acho que aí eu faço também um parênteses, a organização da sociedade civil precisa ter em mente que ela existe por isso, ela não pode ser uma empresa. Então, o que eu quero dizer? A questão do capital, daquilo que ela vai investir dentro dos seus objetivos estatutários, é uma cláusula pétrea, aquilo não pode ser quebrado, né? Então, o poder público ele nada mais está dizendo, a meu ver, através da 13.019, que eu coloco um dinheiro na sua mão, você existe porque você é uma OSC, então aquilo que você tirar do bolso vai juntar nesse bolo, você vai devolver para a população, porém eu quero a prestação de contas. Você não pode fugir disso, né? O erário público tem que ser resguardado e o teu dinheiro também, porque você, enquanto organização, tem a responsabilidade de investir aquele dinheiro, seja através de captação ou de outros meios, num objetivo estatutário. Então, eu acho que a legislação ela vem para fazer isso, na verdade, para puxar a orelha dos dois lados, né? Tanto do poder público quanto das OSCs. Claro, como toda legislação, eu acredito que tem alguma coisa ainda a ser mudada, a ser alterada, mas eu vejo com bons olhos a existência dela e a nossa corrida diária para poder acompanhar o que a legislação nos traz. O que vocês pensam a respeito? Renata, se quiser falar primeiro. Concordo com você, Paulo, em todos os pontos. Eu tenho uma reflexão para trazer, né? E também, muito boa pergunta da Neide Cavalcante, que mandou aqui para a gente, essa provocação, que também é uma reflexão. A cada R$1 que é dado para as organizações, em termos, aí falando sobre isso, de imunidade ou isenção, não vou entrar nesse mérito, tá? Que é imunidade para nós, mas muita gente chama de isenção, existe uma confusão aí, não é esse o intuito. Mas a cada R$1 de imunidade à sociedade civil, 5,80 ou 5,60, salvo engano. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, e ainda mais para você, Neide, que perguntou e quer saber como que faz as organizações que ainda não se adequaram, né, à Lei 13.019. É um momento de começar a correr atrás para se adequar, se quiser realizar parcerias com o poder público, né? É uma parceria que exige, como o doutor Paulo já colocou, além dessa bilateralidade que existe num contrato, existe dois lados que precisam cumprir requisitos que são da lei. Então, se a organização não possuir uma contabilidade segregada, se não houver prestação de contas ao tempo e modo devido, se não houver o atingimento das metas parametrizadas e entregadas no plano de trabalho,
esse dinheiro, né, esse repasse do poder público, o que ele vai acontecer? Ele vai ser usado, ele não vai ser repassado, e o que é pior, né? Eu acho que, além de não haver o repasse de próximas parcelas, se houverem próximas parcelas, o que é mais aterrorizador, e o que vocês têm que ter em mente, é uma prestação de contas, né? Então, o controle externo exercido pelo Ministério Público, no caso das fundações, pelo Tribunal de Contas e pela sociedade, ele é grande. A cobrança nesse sentido, ela é muito maior. E só para ter uma ideia de proporções, uma tomada de contas especial promovida por um Tribunal de Contas, tá? Não importa de quando que é o pacto que você realizou, a parceria que você realizou com o órgão público, se você maneja erário, dinheiro que não é seu, que é de uma coletividade, que é estatal, que veio do Estado, esse crime de mau uso, lesa pátria, como se falava antes, ele é imprescritível. Então, nós temos aí, você será cobrado, e aí você pode até entrar num debate judicial, mas a maioria das decisões dos tribunais de contas dizem que a utilização do dinheiro você tem que prestar contas sempre, porque você pegou algo que não era seu, né, que é de uma coletividade. Então, a minha dica para a Neide aí para quem está interessado em pactuar com o Estado, se organize nos projetos para pactuar, para que isso não respingue mais para frente em uma oportunidade negativa. Muitas vezes não é culpa só do Estado, outras vezes é uma desorganização interna e uma falta de um entendimento com relação ao que o poder público exige da organização. Né? Aí a nossa função, talvez, de traduzir para que não ocorram episódios negativos mais para frente. Essa era a minha colocação. Quer falar, doutora Aurélia? Bom, na verdade eu vou falar um pouco do que eles falaram e até um pouco da minha fala anterior. A gente tem que ser organizado, entendeu? A instituição tem que ser organizada, tem que ter controles rígidos. Essa questão da prestação de contas é uma coisa complexa e para você acessar esse dinheiro que é o que a doutora Renata falou, que é da coletividade, ele não vai vir de graça. Você tem essa opção? Tem. Você quer acessar? Você quer essa opção? Então, a minha dica é tenha clareza dessa opção. Você tem que ter clareza. Não, porque quando você vai fazer esse tipo de pactuação com o poder público, é um dinheiro que a gente fala, né, carimbado. Ele tem um objetivo próprio, tem o plano de trabalho, tem que ser para aquilo. Então, a gente tem infinitos exemplos, mas não dá porque sobrou dinheiro, aí você vai comprar tal coisa. Não está no plano de trabalho, não está naquilo, aquilo vai impactar na sua prestação de contas, e aí, como a doutora Renata falou, é imprescritível. É uma coisa que você vai ter um problema, vai demorar para ver. Eles não olham? Olham sim, tem pessoas especializadas, tem pessoas especialistas e especializadas nessa questão da prestação de contas. A gente tem que ter em mente o seguinte, o fisco, eu tenho algumas expressões, tá? Eu espero que ninguém me interprete mal, mas é da natureza dele a fúria arrecadatória, entende? Ele tem uma fome arrecadatória, ele não vai te dar uma benesse, imunidade, isenção, também não vou entrar no mérito, sem uma contraprestação. Isso não vai acontecer de uma forma, não, tudo bem. Eu vejo no terceiro setor, e aí os meus colegas, eu sei que eles vão entender o que eu estou falando, e quem atua no terceiro setor também sabe o que eu estou falando. Tem uma boa vontade, todo mundo está muito imbuído daquele objetivo, de atingir aquele público, aquele beneficiário. Mas a gente não pode esquecer que existe toda uma formalidade e talvez, vou usar uma palavra aqui
que eu acho que traduz essa coisa da prestação de contas, uma burocracia que precisa ser respeitada, entende? Quando você opta por esse tipo de formalização, você tem que saber que existem requisitos que você vai ter que cumprir. Então, estou falando em outras palavras do que meus colegas falaram, mas você tem que se organizar, você tem que saber exatamente o que é aquilo, para não ter surpresa. Às vezes, as pessoas com muito boa vontade acabam manchando o seu nome, o nome da instituição, às vezes por ingenuidade. Não vamos achar que todo mundo só faz coisa errada. Tem muita gente que faz um trabalho muito legal, muita gente que é muito sério, mas que não tem o conhecimento técnico. Então, nessa hora, você buscar profissionais que efetivamente conhecem aquilo que você está tratando, eu acho que é imprescindível. E aí eu já não estou falando mais, eu estou tentando auxiliar a Neide, eu não estou falando mais só dos advogados, mas os contadores, profissionais que efetivamente tenham esse olhar para as parcerias e para as contratualizações com o poder público. Só complementando, doutora Alessandra, doutora Renata, e até pedindo aí para o pessoal que também, se alguém tiver alguma dúvida ou quiser fazer alguma provocação, que nos mande aí no chat para que a gente possa também responder, né, nos moldes do que foi feito aí com a pergunta da Neide. E só complementando, gente, mas puxando um pouquinho do que vocês falaram, eu acredito que nós temos que ter hoje nas organizações, e a sociedade civil também precisa entender que hoje nós temos consciência, né? Hoje não basta fazer, nós temos que fazer bem. E também, eu acredito que quando há uma fiscalização em cima das organizações, e acredito que essa é uma visão dentro das próprias organizações, o poder público não quer só saber se a organização está desviando verba, se está roubando dinheiro, não é isso. Ele quer saber se nós estamos usando bem aquele dinheiro. Então, não é só, eu não roubo, então tudo bem. Não, eu não roubo, mas eu não uso bem também o capital que eu tenho ali. Então, como a doutora Renata bem colocou e a doutora Alessandra também, é o horário público, né? E tudo aquilo quando nós nos propomos a entrar no terceiro setor e a organização passa a ser um braço do Estado, nós também estamos sujeitos a regras que o Estado tem. Então, a partir do momento que aquela verba é empenhada para A, eu não posso usar em B. Por mais que eu tenha usado na melhor das intenções, eu não posso fazer isso. Então, aí a importância dos profissionais estarem atentos, né? E aí também eu falo da questão do terceiro setor um pouco diferente do segundo setor, porque lá existe uma flexibilização maior, enquanto uma empresa, né, digamos assim, que nós não temos enquanto organização social. Então, eu acho que também a questão de nós termos esse olhar, mas, de fato, o controle vai aumentar cada vez mais, daí também a importância de um contador, de um administrador, de um profissional do direito, dos dirigentes das organizações da sociedade civil também, deles entenderem que a partir de hoje a coisa vai mudando cada vez mais, né? Nós temos sim que dar esclarecimentos, prestar contas, a fiscalização vem, e eu acho que acima de tudo essa ideia de que hoje não é só não roubar, é fazer direito e usar bem aquele dinheiro, porque senão nós vamos ter problema. Tribunal de Contas, Ministério Público e outros órgãos aí, né? E até agora puxando um pouquinho na questão dos assuntos aqui que foram tratados, eu acho que é importante também nesse fórum, embora fuja um pouquinho do tema, mas fazendo essa premissa de que eu fale sobre isso, a questão da própria filantropia, né? Eu acho que as pessoas às vezes ouvem, não só os colegas advogados, como a sociedade como um todo, vir à tona, né, a questão da filantropia. Agora querem cobrar impostos das organizações da sociedade civil. Gente, eu acho que toda a discussão ela é válida, mas eu acho que as pessoas precisam se inteirar um pouco. Esse número que a doutora Renata trouxe é uma coisa formidável. Isso foi fruto de um estudo, de você receber R$1 e você gerar 5 e pouco, me perdoe, eu esqueci o valor exato, mas assim, é uma coisa, você está fazendo aquele dinheiro render na mão da população, né? Então, eu acho que quando nós colocamos a questão da imunidade, e aí uma opinião pessoal minha, ela não é sequer algo discutível, a imunidade, ela quando vem, ela diz que o Estado não pode tributar aquilo. E tem um porquê. Não é que ele simplesmente não pode porque alguém vai fazer festa com o dinheiro. Está dizendo que não pode porque aquele dinheiro gera isso. Aquele dinheiro é devolvido para a população, né, de uma proporção ainda maior do que se ela passar pela máquina do Estado. E aqui eu não estou me referindo a roubalheira e nada disso, mas é o trajeto natural. Então, quando nós falamos que essa discussão da filantropia vem a nível nacional e a sociedade muitas vezes não está engajada para saber o que está acontecendo,
eu gostaria até de multiplicar isso aqui, que nós passemos a participar disso, né? Porque essa questão do R$1 investido, multiplicar e vir para a população é muito importante. E mais a questão, né? A gente sabe que muitas vezes o fim da imunidade é a morte da organização. A organização não sobrevive ao fim da imunidade, porque a nossa realidade é trabalhar com aquele dinheiro que nós já temos. Então, se nós tivermos que, além disso, pagar um imposto para o governo, considerando que muitas vezes nos vem aquém daquilo que nós podemos fazer, fatalmente as organizações não vão sobreviver, né? E aí o poder público vai ter que fazer a parte de assumir essas pessoas que eventualmente serão deixadas sem assistência, em todas as áreas, né? Saúde, educação e assistência social. E aí entro também na questão da situação atual, que ainda é pior, né? Se agrava mais ainda quando nós falamos que nós estamos passando por uma pandemia. Então, eu acho que agora é a hora de realmente fortalecermos a filantropia, além de tudo que nós estamos falando aqui, de bons profissionais nas organizações, e sim, a consciência da organização de que a 1319 veio, deve ser seguida e nos termos que lá estão. Se eu não consigo fazer, eu tenho que correr atrás para responder a esse anseio público, né? Vou dar uma olhada aqui, se tem mais alguma pergunta, se alguém quer algum esclarecimento, né? Se de repente não ficou claro algum ponto. Por enquanto, não. Só saudações. Bom, gente, a gente falou um A Neide pouco... agradeceu. Ah, que bom, Neide, que a gente conseguiu esclarecer um pouco para você. A gente se apresentou, falou um pouco da nossa história no terceiro setor, falou o que é o terceiro setor para a gente, que eu acho que é importante esse compartilhamento. A gente está vivendo num momento diferente, né? A gente está longe, mas ao mesmo tempo está perto. E compartilhar do conhecimento eu acho que é uma coisa muito legal, uma oportunidade assim única. E eu queria convidar vocês, quem se interessar, quem quiser, participar da nossa reunião da Comissão do Direito do Terceiro Setor. A próxima reunião é no dia 9 de setembro, às 17h30. Vocês podem entrar no site da OAB, se inscrever lá na parte da comissão, e aí vocês vão receber o link para participar da reunião. E aí é muito legal essa troca, esse momento também que a gente está vivendo, salvo o melhor juízo, os meus colegas, é um momento também que a gente vai ter de compartilhamento, porque através desse encontro virtual, muitas outras pessoas podem participar. Eu vi alguém que colocou boa tarde e tal, que estava falando de Goiânia. Eu achei muito legal. Se fosse presencial, a gente não ia ter essa oportunidade. Renata? Eu queria vou para as considerações finais, se vocês me permitem, fazer um apanhado geral aí de tudo que nós falamos. O terceiro setor traz para a gente é o seguinte, algo que não tivemos na faculdade, não sabemos se haverá matriz curricular daqui para frente com isso. Vejo como uma grande oportunidade que sim, é uma área que cresce, é uma área que demanda sim muitos profissionais altamente especializados, então a gente vê o direito e a contabilidade andando muito juntos, principalmente com as parcerias públicas, termo de fomento, acordo de cooperação, até mesmo contrato de gestão com o OS. Vejo que o profissional que atua no terceiro setor, ele tem que passar por várias áreas, né? Não é só estudar o funcionamento de uma associação ou de uma fundação. Eu vejo que ele tem que se aprimorar e acompanhando o tempo em que ele está, né, de acordo com a legislação, não que outros profissionais não o façam, mas nós estamos falando aqui de uma vertente
altamente especializada, né? Que é uma vertente que tem um público-alvo, um público extremamente vulnerável, um público em que não se alcança de outra forma, porque o segundo setor, que é a iniciativa privada, não chega, porque não há recursos para chegar, e o Estado também não alcança pela sua ineficiência gigantesca, burocrática estatal. Então, assim, existe aí uma série de recursos à nossa disposição, entre eles tecnológicos, entre eles trocas entre profissionais, e eu acho que é isso, e a constante atualização, né? O terceiro setor ele não está parado no tempo. Ele não ficou parado no código que era antes de 2002, né? Que chamavam seus associados de sócio. Parou, 2002 mudou, e assim como vieram todas as outras leis. Então, eu acho que o tempo é de acompanhar, o tempo é de crescer e o tempo é de agilidade. E o tempo é de um protagonismo nosso e uma atuação parceira com o Estado. O Estado está aqui também porque ele precisa de ajuda, então ele precisa do nosso braço. Então, essa mútua cooperação, essa simbiose, ela é muito bem-vinda. Então, eu acho que é isso que se espera, é isso que deve se esperar de um profissional que venha atuar, principalmente um advogado, não excluindo outras áreas que também são muito pertinentes e cooperam para essa congruência do resultado final, que é atingir o seu público-alvo ou o seu objetivo estatutário, qualquer que o seja. Então, eu acho que é esse profissional que se exige, que se espera hoje em dia no terceiro setor, numa organização da sociedade civil. E estou à disposição de dúvidas que vocês tiverem. Passo a palavra agora para o doutor Paulo. Fiquem à vontade. Bom, dando continuidade aí, né, nas considerações finais, primeiro eu queria, claro, agradecer a presença de todos aí. Eu estou até vendo aqui que nós tivemos um participante e acredito que não tem nada mais gratificante que isso, né, que está querendo saber um pouco mais do terceiro setor. Ele está até fazendo um questionamento aqui. Eu acho que nós temos aí, é o Marlo, né, Marlo? Nós temos aí o contato da comissão em si, acredito que nós temos também perfis no LinkedIn, né, tanto meu quanto da doutora Renata, acho que a doutora Alessandra também. Então, se você tiver curiosidade, nos contate, faça via comissão ou faça via LinkedIn, para que nós possamos explicar um pouquinho dessa nossa experiência, né? Volto a dizer, o terceiro setor, gente, ele precisa de gente, ele precisa de profissionais dos mais variados, ele precisa de gente competente, ele precisa de voluntário, ele precisa daqueles que sejam remunerados. Então, nós precisamos crescer enquanto terceiro setor. Infelizmente, digo, mas por um lado bom, mas por outro lado, infelizmente, os nossos clientes não acabam, né? Assistência, saúde, educação, infelizmente, tende a ser uma necessidade a médio, longo prazo. Queiramos um dia que não tenhamos mais essa situação, mas sim uma manutenção, né, de uma cidade melhor, de um estado melhor, de uma sociedade melhor. E muita coisa nós não pudemos trazer aqui, porque realmente existem muitas outras coisas que nós poderíamos ter falado. Eu vou pontuar algumas que eu gostaria que vocês procurassem até saber, né, do que se trata. Nós temos aí os ODS, que são os Objetivos Vindos das Nações Unidas. Hoje é um assunto muito em voga no terceiro setor. Nós temos já comissões municipais, a nível estadual, a nível federal, e esses ODS são objetivos de melhor vida, digamos assim, né? Na área de educação, saúde, assistência. E eu chamo a atenção também, mais uma vez, trazendo um pouquinho dos anseios, né, dessa realidade do terceiro setor nos dias de hoje. Até então, alguns assuntos eram nossos, do terceiro setor, eram de organizações da sociedade civil. Hoje, nós temos empresas que estão vendo aquilo que nós fazemos e estão se interessando por isso. Nós temos aí conceitos de sustentabilidade, nós temos a questão de algumas empresas que estão tendo dentro das suas organizações a filantropia, né? Nós temos grandes empresas hoje, bancos, fundações, que estão vindo para contribuir também na área da filantropia. E quando nós falamos a questão também da imunidade, da gestão dos recursos, nós não podemos deixar isso de lado, né? Temos que gerir bem os recursos, não podemos perder essa multiplicação de R$1 para 5 e pouco, e se nós gerirmos mal, nós vamos perder. Então, a gente tem que fazer isso valer, né? Então, eu acredito que nós temos um campo muito vasto de atuação, não só para o advogado, como para qualquer outro profissional. Basta se interessar, mas assim,
uma coisa até, um conselho, se vocês me permitem, né? O profissional que quiser entrar no terceiro setor tem que ter aquela paixão, tem que ter aquela luminosidade no olho, aquela coisa de dizer, eu tenho esse propósito e eu vou para cima, porque as dificuldades vêm, né? Nós lidamos com várias situações, como a doutora Alessandra bem colocou, nós trabalhamos com unidade de negócio. Na organização, por exemplo, onde eu estou hoje, nós temos negócios, entre aspas, que são chamadas mantenedoras, né? Deixando claro que toda a renda vinda dessas unidades são revertidas para a população, são aplicadas nos projetos sociais e projetos da educação. E nós temos hoje hotelaria, nós temos colégios, nós temos lares de idosos, enfim. Então, para o profissional, tanto do direito como de qualquer outra profissão, é um olhar múltiplo, né? Nós estamos diante de situações no dia a dia, como a doutora Alessandra colocou, fiscalização, vigilância sanitária, Ministério Público, Tribunal de Contas, enfim. E isso é bom porque assim nós viemos aprendendo a trabalhar cada vez mais, né? Quisera que essa fiscalização, que esse olhar do poder público estivesse sobre muitas empresas, porque talvez nós não teríamos muitos escândalos aí que nós tivemos no passado. Mas, lógico que nós sempre vamos tentar adaptar e vamos lapidar aquelas arestas. Sempre nós vamos ter algo novo a fazer. Então, hoje nós estamos na questão do compliance. Muitas vezes, e aí eu queria até abrir um parênteses aqui, mas é uma situação fática até pela experiência, não raras às vezes eu me coloco na frente de empresas que vão doar para a nossa organização e elas falam, não, mas não precisa de tudo isso, eu só quero um recibo. E nós colocamos, não, nós fazemos assim, a nossa prestação de contas, ela é assim, ela é detalhada. Eu vou te mandar digital ou papel, eu vou dizer para você onde está esse dinheiro e como é que ele está sendo utilizado. E isso para nós é gratificante, quer dizer, nós revertemos um pouco esse olhar, né? Hoje aquele que está doando, ele não quer saber tanta coisa, mas nós queremos passar, nós queremos mostrar que nós estamos usando aquele dinheiro com consciência, com responsabilidade e principalmente que chegou na mão de quem precisa chegar. Eu acho que são conceitos que fazem do terceiro setor algo muito gratificante para nós, advogados. Trabalhoso, sim, porque nós encaramos vários tipos de público, né? Nós lidamos com o poder público, a hora através de parceria, a hora através de batendo na porta, que é uma área que eu acho que também vale a pena o pessoal ir atrás, que é o advocacy, né? Que hoje o advocacy é aquela pessoa que está junto com uma organização, junto com um grupo de organizações, porém ele também está no poder público e ele vai interferir nas políticas públicas, no sentido de que elas sejam mais efetivas, não interesse próprio, né? Mas sim que essas políticas públicas, quando elas sejam escritas, elas atendam realmente o anseio da população e que não deixe as pessoas, como até a Neide bem colocou, não deixe as pessoas através de uma norma que venha, mas que na verdade não tem nada a ver com a realidade. Então, eu acho que o papel do advocacy também é esse, né? Lapidar o gestor público para que ele traga aquilo que a população pede e aquilo que seja exequível, porque senão também não há razão de ser. Nós vamos ficar batendo cabeça e a sociedade que tanto precisa vai ficar, infelizmente, desassistida. Então, mais uma vez, eu queria agradecer aqui também a doutora Renata, a doutora Alessandra, por compartilharem desse local aqui comigo, né, nessa sexta-feira, trazer assim, assuntos extremamente importantes e gratificantes também, porque quando eu trago essa questão de que eu escolhi a advocacia no terceiro setor, foi realmente uma questão de paixão, não quero sair e quero que outros profissionais agreguem, venham sempre para que realmente entendam um pouco o que é, né? Me causa uma certa tristeza quando alguém critica o terceiro setor, seja usando ONG ou qualquer outro tipo de alegação, mas não conhece nem um pouco do que é isso aqui, né? E do que sai de cada um desses profissionais que se dedicam, advogados, contadores, administradores, voluntários. Gente, creiam, existem voluntários que trabalham de graça, tá? Muita gente também me pergunta isso. Ah, não é possível que a pessoa trabalhe de graça. Trabalha por um propósito, não de graça, né? Talvez não trabalhe monetariamente, mas ela trabalha por um propósito pessoal, por uma satisfação e a ideia de sempre querer fazer uma sociedade melhor, criando agentes multiplicadores. Eu acho que isso a gente não pode perder de vista jamais, né? Bom, e com a palavra agentes multiplicadores, que a gente efetivamente consiga multiplicar a nossa paixão do terceiro setor para vocês que estão ouvindo a gente. Eu acho que eu comecei a falar isso, mas o terceiro setor está em mim antes de eu saber o que era terceiro setor.
Eu trabalho, sim, com um propósito e é isso que me move. Eu sou assim, então, assim, antes de ser moda, antes até de eu saber que tinha esse nome, é diferente, tá? Não é porque você vai trabalhar com um propósito que você não precisa se qualificar. Cada vez mais a gente precisa se qualificar. E eu vou repetir o que eu falei em outras falas. Nós três atuamos no terceiro setor e nossos conhecimentos são diferentes, porque eu atuo num segmento, a doutora Renata em outro, o doutor Paulo em outro. A nossa comissão, ela tem uma diversidade de atuação, assim, muito importante para o nosso aprendizado, muito interessante. São profissionais que atuam no terceiro setor há muito tempo, e toda reunião é uma troca, toda reunião é um aprendizado. De repente, um colega fala uma coisa que você não tinha pensado, e assim a gente vai nesse aprendizado constante. Eu acho que quando eu me vi no terceiro setor e vi completamente encantada por esse mundo, eu me tornei uma advogada muito mais mediadora do que combativa, porque pode não parecer, mas eu sou terrível. Assim, tudo quanto é recurso que vocês podiam imaginar nos processos judiciais, eu sempre fui muito combatível, combatida e tudo. E no terceiro setor eu me vi muito mais mediadora, porque às vezes a gente não tem o poder de barganha que uma empresa tem para negociar. Então é aí que, quando você está imbuído da causa que você defende, você tem um outro olhar. Aqui você tem um outro olhar e não deixa de ser estratégico, como a gente tem que ser nas empresas. Você observa e vê aqui o que eu tenho de fragilidade, vai lá e atua para que aquilo se resolva da melhor forma possível e traga o menor impacto possível para a instituição que você representa. Isso eu não estou falando, lógico, nós somos advogados internos, defendemos a nossa posição, mas os assessores, os assistentes, os prestadores de serviço também. E trabalhar com a humanização, trabalhar no meio de tantas pessoas que estão imbuídas de entregar e de poder conseguir efetivamente aplicar a política pública, eu acho que isso também é engrandecedor. Todos os ramos do direito são importantes, mas aqui a gente está falando do terceiro setor e é o terceiro setor que eu vou, né, defender até o último minuto que a gente tiver aqui, até o último minuto da minha vida. E eu acho que, se vocês optarem por essa carreira de atuar nesse segmento, tem que ter uma paixão, tem que ter um envolvimento, tem que ter uma entrega. É diferente, porque nem sempre você fala que a gente fala de uma forma organizada, como se fosse o segundo setor, a gente fala de unidade de negócio, a gente fala de estratégia, a gente fala de indicadores, mas a gente está tratando com o material humano, entendeu? É uma coisa muito sutil, e o envolvimento e o comprometimento, ele assim, é indiscutível. Você tem que ter, senão você não consegue avançar. Porque você vai lidar com todo tipo de dificuldade, especialmente a falta de investimento ou a falta de recurso financeiro para aplicar aquilo. E quando na outra fala, eu falei das fiscalizações, o Dr. Paulo falou uma coisa muito interessante. Eu também não acho ruim, porque o que eu aprendo com as fiscalizações são tantas fiscalizações, conselhos regionais, profissionais, vigilância sanitária, Ministério Público. Você aprende e você não pode, isso é uma opinião pessoal minha, não pode lidar com as fiscalizações como se fosse a parte contrária. Você tem que ver as fiscalizações como um parceiro, um consultor. E eu não estou sendo pueril e nem ingênuo em falar nesse sentido. É isso, sim. Óbvio que você tem que se posicionar quando você sabe que você está certo, está cumprindo todos os requisitos ali que lhe cabem. Mas a gente tem que ter humildade de reconhecer que a gente não sabe tudo. E pelo menos ouvir, e não já bater de frente, é muito importante. Então, assim, eu agradeço a oportunidade. A nossa presidente não está aqui, né, agora, mas agradeço a Ana, a doutora Ana Carrenho, por ter idealizado esse evento, né, por ter nos presenteado com esse evento. Agradeço os meus colegas de estarem aqui. Mais uma vez, eu
convido vocês a entrar em contato com a nossa comissão através do site da UAB, a participar de uma próxima reunião. Isso vai ser muito importante para a gente disseminar. Se a gente conseguiu não só despertar o interesse em vocês, mas tocar no coração de vocês, isso para a gente já vai ser muito legal. Eu agradeço imensamente toda a disponibilidade de vocês nos ouvirem, porque são 18h40 e tem muita gente aqui ainda. Eu realmente estou assim, muito feliz, tô me sentindo acolhida por vocês de estarem aqui até agora ouvindo a gente. Muito obrigado mesmo. Muito obrigada. Então a gente encerra agora. Eu não sei, tem mais alguma pergunta, alguma coisa? Também essas seriam as minhas considerações finais, agradecendo a presença de todos vocês aqui. E agradecendo também a parceria da doutora Renata e do doutor Paulo. Muito obrigada pelo dia de hoje, que hoje foi um dia muito especial. Muito obrigada, viu? Obrigado mesmo. Eu fico muito feliz, como eu falei, eu venho com extrema alegria, sem querer quebrar, fazer nenhum protocolo, mas é com o coração cheio de alegria que eu venho para conversar com vocês, conversar com quem está nos vendo, poder compartilhar um pouco, trazer o real terceiro setor, né? Como funciona. Então, eu faço de coração, espero que nós tenhamos passado para vocês um despertar, um olhar diferenciado aí da nossa atuação, que de fato te digo que e é isso. Só ratifico, né, firme, corroboro com todas as palavras que os colegas falaram, nossa comissão está aí, e eu acho que é isso. Quem tiver alguma pergunta ou quiser entrar em contato conosco, fique à vontade. Estamos lá para recebê-los da melhor forma possível, assim como faremos de todas as formas possíveis. Acho que é isso, gente, por hoje. Doutora Renata, doutora Alessandra, eu queria só, lógico, lógico, partindo já para o encerramento, mas acho que uma da questão que nós levantamos, e eu acho que era importante pontuar, até para abrir uma reflexão aqui nessa parte final, é o quanto as organizações se movimentaram nessa fase de pandemia, né? Nós citamos várias vezes, e eu acho que o terceiro setor foi na verdade, assim, o ponto de partida disso, né? Porque quando veio a pandemia e muitos serviços foram fechados, enfim, nas três áreas, tanto na assistência quanto na educação e na saúde, mas se mobilizaram para partir desde a captação, né? Nós tivemos aí diversas campanhas que o resultado foi muito profícuo e atingiu a população, não só a distribuição de cestas, mas outras também que se propuseram a dar esse tipo de assistência, né? Tivemos a saúde e temos a saúde ainda funcionando e muitas organizações são do terceiro setor e aí estão encarando na linha de frente essa pandemia, né? Esse Covid, os hospitais de campanha, enfim. Então, eu acho que é um momento também de nós termos esse olhar, né? Continuamos fazendo, até se o pessoal tiver curiosidade, procurem para ver quanto que se movimentou de arrecadação de dinheiro nesse período, né? E isso partindo de organizações, de associações do terceiro setor e muitas vezes de fóruns em que organizações que não tinham dinheiro, não têm estrutura, se uniram, foram atrás de uma captação para poder ajudar, né? E eu vejo esse movimento crescente. Todas as organizações não pararam de funcionar, elas estão funcionando. Algumas até desviaram a sua atividade, ou seja, não fazem mais aquilo que não podem fazer em razão da questão presencial, mas estão engajadas em fazer algo pela população. E eu acho que é importante a gente também trazer isso, né? E não acabou, porque a pandemia, infelizmente, ainda está. Então, nós temos esse movimento também que eu acho que é muito importante, né, para a gente colocar. Quer dizer, as organizações, nenhuma delas fechou a porta, todas elas estão na comunidade, estão no seu território, estão fazendo as suas ligações necessárias para trazer isso à população, né? Enfim, e a preocupação com o contágio, com a proliferação do vírus. Então, eu queria só deixar mais essa contribuição aí de que nós possamos realmente pensar nisso. O terceiro setor, ele tem as suas especialidades, especificidades, tem a questão da legislação que nós já colocamos aqui, e tem essa parte de que, diante de uma pandemia, nós não nos calamos, né? Nós ainda vivemos essa vida, essa rotina diária, e se nós não podemos fazer aquilo que nós fazemos bem, na minha opinião, vamos arranjar outra coisa para fazer. Mas o que a gente não
ficar parado. E isso está acontecendo, né? Gostaria também de agradecer a todos aí pela presença. Fiquei muito contente que algumas pessoas se interessaram por saber sobre o terceiro setor. As outras também foram tímidas, mas vão procurar. Acredito que foi plantada ali uma sementinha para ver o que é o terceiro setor e de que forma podem ajudar. Eu tenho certeza que muitos aqui podem agregar, seja remunerado, seja da parte como voluntário também, porque aqui nós, embora sejamos advogados corporativos, também temos uma viés aí de voluntariado, fazemos serviço voluntário, e isso eu acho que é importante, independente do profissional, independente da área que se escolha, eu acredito que toda necessidade vai buscar aí por profissionais competentes que possam auxiliar. Então, mais uma vez, obrigado a todos aí. Acredito que eu passo a palavra agora à OAB, né, para que encerre o evento como organizadora. Eu não sei se a Fernanda está aqui ou o Ryan, para que a gente possa, então, encerrar o evento, se não tiver mais perguntas, né? Acredito que não temos. Eu ouvi muitos agradecimentos e a gente agradece também de vocês estarem com a gente numa sexta-feira até agora. A gente estava com receio e realmente superou todas as expectativas. Hoje realmente foi um dia muito especial. Com certeza. Mais alguma pergunta dos participantes? Vocês precisam... Todos estão agradecendo aqui, dando parabéns. Eu acho que não, acho que agora nós encerramos. É. Então é isso. Acho que é isso, então. Então, muito obrigado. Então, muito obrigado. E aí a gente encerra por aqui. Então, a gente aguarda a comunicação de todos vocês, o contato de vocês, na próxima reunião da comissão que vai acontecer no dia 9 de setembro. A gente aguarda a comunicação de vocês através dos nossos canais e através do site, a página da comissão nas redes sociais e também através do site da UAB. Tá ok? Tchau, tchau, boa noite. Muito obrigado a todos. Cuidem-se todos.